Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula de tópicos de sistemas embarcados. Vocês têm conseguido acompanhar a outra aula de programação de dispositivos móveis que eu mandei? Eu gravei uma aula, essa aula que estava devendo, né? Semana passada a gente teve a nossa reunião, e essa semana a gente não conseguiu reunir, mas aí eu consegui pelo menos passar. Vocês conseguiram ver aí, né? Deu certinho aí? Todo mundo? Não, pode mutar o microfone, pessoal. Não seja acanhados. Sim, sim. Eita, cadê? Ah, entendi. Beleza. Mas vocês podem ver lá, tá? Tá tudo no portal bonitinho. É, E vocês conseguem acompanhar. Eu tô acompanhando. Pera aí. É isso aqui. É o LibreOffice que eu tô compartilhando. Estão todos vendo minha tela aí? Conseguem me ouvir bem? Sim. Então tudo bem. Bom, hoje vai ser uma aula o Zoom também tem um limite de 40 minutos, então não dá para eu estender muito. Mas eu vou falar sobre circuitos lógicos e portas lógicas, tá? Eu estou seguindo, gente, a ementa que eu coloquei lá na primeira aula. Então, todos os assuntos que eu estou falando aqui são assuntos que eu coloquei e meio que está seguindo a ordem, né? Dos assuntos que eu vou falar aqui. E dessa matéria eu devo passar umas atividades, tá? Mas aí a gente fala dessas atividades na semana que vem, porque essa apresentação ela é bastante extensa, tem 17 slides, então se eu for me estender mais, não vai dar tempo. Então semana que vem eu falo dessas atividades e a gente já começa a fazer aqui. Antes da gente começar, vocês já ouviram falar sobre circuitos lógicos e portas lógicas? Não. Nunca ouviram falar? Bom, algum de vocês pensam em fazer uma faculdade na área de TI? Sistema de informação, ciência da computação, alguma coisa assim? Eu Ou na sim. área de engenharia? Sim ou não? Alguma área de exatas em geral? Pode falar, gente. Desmuta aí o microfone. Ciência de computação, ciência de informação. Pera aí, deixa eu aumentar aqui. Pode falar. Ciência da informação. Ciência da informação, né? Então, esses assuntos aqui, eles é, são assuntos de arquitetura. Vocês vão ter uma matéria de arquitetura de sistemas, tá? Então, todas essas matérias que eu passar aqui, quem for fazer a área de TI já vai auxiliar, né? Então, esse curso ele está bastante de acordo, tá? Com o que é ensinado nas matérias de TI em geral. Então, vamos começar, né? Antes da gente entender o que é, deixa eu minimizar aqui, o que são circuitos e portas lógicas, a gente tem que entender o que é a álgebra de Boole, tá? Vocês já ouviram falar em Java, por exemplo, quando você cria em Java ou qualquer outra linguagem, C++, Python, quando você cria uma variável do tipo bool ou boolean, vocês lembram disso? Sim. Então, essas variáveis, elas são variáveis que podem ter dois valores, né? E esses dois valores são verdadeiro ou falso. Então, esse tipo de variável, ela é baseada nessa análise lógica aqui que foi criado por volta de 1850, né? George Boole foi quem criou. Essa álgebra booleana, ela descreve, né, a operação de circuito na forma de operação algébrica e assim, as constantes e variáveis que são desse tipo, ela pode ter dois valores, 0 ou 1, quando a gente está criando numa linguagem de alto nível como Java, verdadeiro ou falso, tá? Ou C++, ou C Sharp, etc.
mas sempre vai ser ou 0 ou 1, tá? Essas variáveis lógicas. Lembrando que esse material tá lá no portal já, tá? Pronatec, eu postei ontem. Tá tudo lá disponível, bonitinho, para vocês poderem acessar, juntamente com essa aula que está sendo gravada e que eu vou disponibilizar assim que a gente terminar aqui, tá? Eu vou subir para o YouTube e colocar lá. Enfim, vamos continuar aqui. Então, vamos falar das variáveis lógicas, né? Então, a gente pode ter estados distintos para a gente poder representar coisas da vida real. Como eu falei para vocês, a gente tem falso e verdadeiro, né? Mas também pode representar desligado ou ligado, baixo ou alto, sim ou não, chave aberta, chave fechada e assim por diante, tá? Então, principalmente nas linguagens de programação, quando a gente tem esse tipo de variável, a gente pode usar para controlar várias coisas, né? Coisas que tem preto e branco, né? Tem aberto, fechado, ou ligado, desligado, enfim, né? A álgebra booleana, então, ela tem 3 operações básicas e a gente tem vários outros que são derivadas, né, dessas outras operações aí. São as operações AND, OR, AND que é I, OR é OU e NOT que é não. Como é que funciona? Eu já vou falar também sobre tabela verdade, então a gente tem... talvez você já deve ter ouvido falar disso aí, né? Então, quando é 1, é verdadeiro. Quando é 0, é falso. Quando eu tenho AND, por exemplo, se 1 e 1, se os dois são verdadeiros, uma saída será verdadeira. Se um deles for falso, a saída é falsa. Agora, quando eu tenho OU, é se um deles for verdadeiro. E o NOT é inverter a saída, tá? Então, a gente vai falar sobre isso mais detalhadamente, tá? Então, a gente tem várias maneiras da gente representar. Geralmente, a gente pode fazer isso aqui, tá? Um chapeuzinho, um Vzinho e um tio, mas tem outras maneiras também que a gente vai ver nesse slide mesmo. Então, olha, não sei se vocês já ouviram falar de tabela verdade. Ela é uma das representações que a gente usa para identificar os circuitos que serão gerados em uma saída através de 2 ou mais entradas. Como que a gente interpreta isso aqui, ó? Então, eu tenho a entrada A, tenho a entrada B, tá? E aí, aqui a gente tem os possíveis, as possíveis entradas. Ó, o A eu posso ter 0, 0 e 1 e 1. O B eu posso ter 0, 1, 0, 1. E aí eu faço o teste, ó. Esse X aqui seria um AND, né? Um I. Aliás, aqui a gente tem, aqui não tem direito à operação, tem não. Porque aqui parece estar sendo negado, ó. 0 ou 0, 1. 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Isso aqui eu acho que é not end, né? 0, 0 seria 0, só que aí como eu estou invertendo. Deve ser isso. Mas eu não sei se as saídas estão certas também não, tá? Porque como a gente não tem a operação aqui, não dá para interpretar direito. Mas aí tem essas tabelas aqui, ó, onde você tem várias entradas e para cada situação dessa tem uma saída. Mas a gente vai falar melhor nos próximos slides. Ô, gente, até aqui tudo bem? Tranquilo. Beleza. Então vamos falar primeiro sobre a operação OR, ou, né? Operação OU. Então ela é representada algebricamente como A mais B. Essa aqui, gente, é saída, tá? Então, ó, A seria um tipo de entrada e B seria um tipo de saída. E o mais representa OU. Então, a gente tem aqui um exemplo de 2 chaves, um circuitinho aqui, e ela é representado por como se fosse um arco, né? Esticado, um arco de arco e flecha, né? Esticado.
Meio assim, tá? Aí, ó, a gente vê aqui, quando a gente tem essas entradas aqui, ó, eu geralmente gosto de representar o 1 primeiro, tá? Aqui não tá errado não, mas geralmente eu faço 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, tá? Aqui o autor resolveu colocar dessa forma, mas eu prefiro representar começando pelo 1. Como que a gente interpreta isso? Eu tenho a entrada A e tenho a entrada B. Então, 0 ou 0, eu não tenho nenhum desses que seria 1, né? Que seria verdadeiro. Então, eu coloco 0. Aqui eu tenho 0 ou 1. Então, eu tenho uma saída verdadeira. 1 ou 0, 1. 1 e 1, 1. Tá? Aqui eu tenho uma terceira entrada, onde está sendo representado por aqui. Então, gente, vai ser sempre assim, ó. Quais são as entradas possíveis? 000, 001, 100, 1 e assim por diante, tá? E aí, sempre, olha, a gente pega aqui, tem uns 3 são zeros, vai ser 0. Agora, se um deles aqui tiver 1, vai ser 1, tá? Então, você interpreta dessa forma. 0 ou 0 ou 1, 1. 0 ou 1 ou 0, 1. E assim por diante. Então, eu tenho um exemplo aqui, né? Como é que a gente interpreta isso aqui? Ativação de um alarme. Então, olha, a gente tem um transdutor de temperatura, um transdutor de pressão. Tem um comparador aqui. Se um deles der verdadeiro, o alarme dispara, tá? Então, se isso aqui for 1, o alarme dispara, né? Se for aqui também dá 1, o alarme dispara. Se os dois aqui tiverem sido ativados, o alarme dispara. Agora, se nenhum deles são disparados, ele não vai ativar o alarme. É assim que funciona, tá? Deu para entender, pessoal? Tranquilo? Uhum. Sim. Ok. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar aí, tá? Bom, a operação AND, que é o I, ela é representada algebricamente como ponto, né? Ponto de multiplicação mesmo, né? E a gente lê A e B, tá? Aqui, ó, a gente lê A ou B. Aqui a gente lê A e B, tá? Então, olha, aqui tem representação, é como se fosse um D, mais compridinho, tá? E como é que a gente lê isso aqui? 0 e 0 é 0. 0 e 1 é 0. 1 e 0 é 0. 1 e 1 é 1. Só vai ser verdadeiro, só vai ser 1 quando as duas entradas forem 1. Então, aqui a gente tem um exemplo de 3 entradas, ó. 0, 0, 0, vai dar 0. 0, 0. Só na última, que os 3 são 1, que vai ser a saída de 1, tá? Aí tem um exemplo aqui, a gente tem diagrama de tempo, né? A gente tem as entradas 0 e 1 e assim por diante. Circuito inibidor, tudo mais. Isso aqui são coisas mais eletrônicas, tá? Então a gente tem a operação NOT, que ela é chamada de inversor. Então ela é representada de vários modos. A gente pode usar o til, que igual a gente viu lá, né? Ou a gente pode usar esse risco aqui, ou a linha, tá? A gente lê ele como não há. Então, olha, a única coisa que vai diferenciar eu tenho 0 e 1. Onde é 0, a gente inverte para 1. Onde é 1, a gente inverte para 0, tá? Então, a gente representa ele por um triângulo com essa bolinha aqui. Então, aqui, ó, é o A, e aqui é o X, que no caso vai ser o A invertido, né? 0 e 1, isso aqui é o comprimento de onda, ó. 1 e 0, e aqui vai ser 0 e 1, né? Vai ser invertido. Então é isso. Esses são os mais básicos. Vamos falar sobre os outros agora, que são as derivações, né? Então, olha, a gente tem a porta NOR, que significa not OR, né? A combinação da porta OU com a porta inversora. Aí a gente tem duas formas de representar. A gente representa o OU com uma bolinha. Ou então o OU ligado
no triângulo que tem a bolinha. A gente pode representar das duas formas, tá? Todas as duas estão corretas. Então, aqui a gente tem x que é igual a mais b. O que vai acontecer? A gente vai ter essas saídas aqui e a gente vai inverter todas. A gente vai fazer a saída do a mais b e vai inverter tudo, ó. Então, olha, que o a mais b, que no caso é ou, né? Então, a gente tem aqui, ó, a e b. 0 e 0, 0 e 1, 1 e 0 e 1 e 1. Como é que a gente representa o a mais b? 0 ou 0 é 0. Agora, toda hora que aparecer o 1, vai ser 1. E aí, eu invertendo, vai ser o 1 e 0, tá? Então, ó, inverti aqui, vai ser 1. Aqui, o 1 vai ser 0, 1, 0, 1, 0. Beleza? Além disso, a gente tem a porta NAND, né? Que no caso é NOT AND. É a combinação da porta AND com a porta inversora. Ou seja, a NOT, eu vou inverter o meu sinal do AND. Do mesmo jeito, eu tenho o sinal do AND aqui e tenho a bolinha. Ou eu posso representar assim, ó. Aqui no caso AB, no caso é A vezes B, entendeu? Então a gente lê A e B, né? Ou então eu represento aqui pelo triângulozinho, tá? Então, ó, A e B, a gente pega aqui 0 e 0 vai ser 0, 0 e 1, 0, 1 e 0, 0, 1 e 1, 1. E aí eu inverto, né? Onde tem 0, eu coloco 1, onde tem 1, eu coloco 0. Bem tranquilo, né, gente? Aí tem um quadro de resumo aqui, né? Onde a gente tem o OR, né? O AND, o NOT, depois vocês dão uma olhada, tá? E os blocos lógicos derivados, né? Que é o NOT OR e o NOT AND, tá? Então esse material está disponibilizado, vocês podem acessar quando vocês quiserem lá. Bom, aí a gente pode usar associação de portas para a gente representar expressões booleanas, tá? Então, assim, a gente faz aqui um diagrama, e esse diagrama aqui está representando essa expressão. Então, eu tenho aqui o x, que seria a saída, né? Onde eu tenho a entrada A e B ou C. Então, ó, A e B eu tenho o AND ou C. Aqui, ó, eu tenho A mais B ou C. A ou B e C, na verdade, desculpa. A ou B e C, né? Então, ó, A e B, A ou B e C. Aqui eu já tenho uma expressão mais elaborada, né? Eu tenho aqui, ó, A negado, A negado e B e C e A ou D negado. Então, olha, você faz aqui as entradas, né? Primeiro, eu neguei a porta de A. Aí aqui eu tenho a porta de A e B e C. E aqui, ó, eu tenho A ou D, né? No caso mais aqui. E aí eu nego essa porta. E no final eu tenho essa expressão toda, tá? Então a gente vai fazer... Misericórdia. não é complicado não, tá? Parece, tipo, como que eu vou dizer? É mais, olhando assim, parece complicado. Na hora de fazer é bem tranquilo, tá? Então, aqui às vezes a gente pode substituir as variáveis pelos valores desejados para obter o resultado da expressão. Então, olha, a gente tem aqui o A sendo igual a 0, o B sendo igual a 1, o C igual a 1 e o D igual a 1. Então, eu quero saber se essa expressão aqui vai ser 1, que é verdadeiro, né, se a gente for pensar, ou 0 se for falso. Aí o que eu faço? Substituo os valores. Né? Então, eu tenho aqui não A, e B, e C, e o A ou D negado. Então, o que eu faço? Ó? Eu tenho 0 negado, vezes 1, vezes 1, vezes 1, etc. Então, ó, o 0 negado é 1. Aí eu tenho aqui 1, ou 1 e tal. O que eu faço? Vou fazer o que está em parênteses primeiro, né? Igual as equações da matemática lá. 0 ou 1,
0, 1 é 1, tá? 0, 1 é 1, porque se um deles tiver 1, é 1, verdadeiro. Então é aqui. E tem o negação, e aqui tem os outros aqui. 1 negado é 0, né? Então, olha, aqui eu tenho 1 e 1 e 1 e 1. Desculpa, 1 e 1 e 1 e 0. Se tiver 1, 0, é 0, tá? Depois a gente vai fazer uns exercícios, vocês vão entender melhor. Aqui é a mesma coisa. Parece mais complicado do que é. Essa era a frase que eu queria formar, tá? Então, olha, a gente pode montar uma tabela verdade através de um circuito. Então, a gente tem aqui, ó, a saída, né? A mais B. O que a gente faz? São 3 entradas, que é A, B e C, né? Então, a gente faz as entradas A, B e C, depois a gente faz A mais B, depois a gente faz B e C, depois a gente faz B e C negado, e por fim o resultado. Então, ó, a gente pega aqui, 0 ou 0, é 0, 0 ou 0, 0, 0 e 1, 1, 0 e 1, 1 e assim por diante. Depois a gente faz B e C, né? 0 e 0, né? 0 e 0 é 0, 0 e 1 é 0, só vai dar certo quando for 1, os dois for 1. Aí a gente pega aqui e inverte. Onde é 0 aqui, a gente põe 1. E onde é 1, a gente põe 0. E aí a gente vê isso aqui, ó, é A mais B e A ou B e B e C negado, tá? Então a gente pega aqui, o A ou B é esse aqui, a gente tem que pegar 0 e 1 é 0, 0. Então, só onde tiver 1 aqui, ó, os dois for 1, você coloca 1, o resto você coloca tudo 0. Não é tão complicado, tá? Bom, então por hoje foi isso mesmo. Eu acho que a gente passou até dos 30 minutos, por aí. Vocês querem fazer alguma pergunta sobre essa matéria? Ficou alguma coisa para trás aí que vocês tiveram alguma dúvida? É bem difícil, mas dúvida acho que não. Na Eu acho que é semana. mais pegar prática. Exatamente. Eu vou colocar uns exercícios, talvez eu coloque até amanhã, tem que ver como é que vai ser meu dia a dia. E talvez eu grave um vídeo a mais, vou pensar de uma forma para a gente poder começar a praticar esses exercícios para quinta-feira que vem, vocês já chegarem com essas dúvidas que vocês estão tendo ao fazer os exercícios, tá? Essa matéria é bem tranquila, eu já ensinei ela várias outras vezes e vocês vão acabar Professor, gostando dela. Oi? quinta-feira não vai ser a semana. Ah, é. Ai, ai, ai. Eu ainda tenho que ver como é que vai ser semana que vem. Não Eu sei acho se que vai não ter vai ter aula aula normal. dia nenhum. Pois é, eu tenho Pelo que que o ver. Rony falou, não vai ter Mas aí aula, não. eu mantenho vocês informados, tá? Se for ter aula ou não. Se não for, eu Beleza. coloco os exercícios lá e coloco um videozinho, aí se fica a critério para vocês de verem ou não, tá bom? Beleza. Beleza? Querem fazer algum questionamento? Mais alguma dúvida? Não, tem não. Tranquilo. Beleza, então, pessoal. Bom fim de semana. Até quinta-feira que vem, tá? Deixa eu ver se alguém está falando alguma coisa no chat. Por enquanto, não. Olha, essa matéria não é tão complicada, tá? Eu preferia que a gente tivesse na aula presencial, né? Devido às circunstâncias, a gente não tá, porque para mim ficar mais tranquilo de explicar. Mas já que não é possível, mas é tranquilo, tá? E essa matéria ajuda também em concursos. Muitos concursos cobram circuitos e portas lógicas, tá? E parece uma matéria que é muito complicada, mas é fácil demais. É só você saber as regrinhas e como é que a gente monta uma tabela e como montar o circuito. É tudo macete, tá? Não tem cálculo. Agora tá mostrando um aviso aqui, que falta só 2 minutos. Não tem cálculo nenhum, tá? É só quando é AND, OR e NOT, é só a gente saber as regrinhas, né? Quando você tem duas entradas iguais, se for 2, 0, é 0.
no AND, né? Aí, o AND só vai dar verdadeiro quando for as duas ou mais entradas, todas forem 1. Ou, se tiver uma das entradas como 1, a saída é sempre 1, tá? E o NOT é só a gente inverter, é tranquilo. Então é isso. Bom fim de semana para todos. Daqui a pouquinho eu posto o vídeo lá, tá bom? Abraço para todo mundo aí. Boa noite. Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite, um abraço. Abraço.